Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Esse vídeo de hoje eu estava pensando, durante a semana, durante esses dias, sobre o que eu falaria. O vídeo da semana passada eu gravei uma mensagem e eu não sei, eu não sabia sobre o que falar. Eu pedi muito orientação. Tirei novamente aqui uma carta do Caminho Sagrado para saber sobre o que fazer a respeito de tudo isso na minha vida. E foi-me dito através da carta a respeito da doação, que eu estou sendo chamada a doar o que há de melhor em mim, a doar o que é mais caro para mim, ajudar as outras pessoas. Então eu acho que o meu compromisso aqui com vocês, aqui com esse canal, ele continua sempre em pé. E só que eu tenho realmente muita dificuldade em saber sobre o que falar, porque nem tudo parece que é do interesse das pessoas. Enfim, aí eu estava lendo esse livro aqui, né, ontem, na verdade eu já estou lendo há alguns dias, eu sei que ele vai ficar ao contrário aqui, né? É a Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarissa Pinkola Estes. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Tem essa passagem que eu li ontem, que é muito linda, que ela compara as mulheres às árvores. E tem frases lindas aqui que ela fala, eu recomendo a vocês que leiam, que comprem o livro, que leiam. E ela fala, por exemplo, de uma árvore, né? Ela conta, inclusive, histórias reais, né? Da vida dela, do lugar onde ela morava, acho que no norte dos Estados Unidos, não lembro bem. Mas, enfim, ela compara as árvores, ela fala que as árvores muito grandes, aliás, todas as árvores têm a parte de cima e a parte escondida, que são as raízes, que são como outras árvores, são como outros eu da árvore, né? A árvore pode aparentar o que for na superfície, ela pode ser extremamente frondosa, forte, ela pode estar machucada, ela pode ser pequena, frágil, mas no interior da Terra existe um outro núcleo, que ela chama, né, de núcleo dourado, que é um outro núcleo que dá toda a força daquela árvore. Inclusive conta uma história de uma árvore muito grande, muito enorme, uma circunferência gigantesca, de mais de 1,80 m de circunferência, que foi cortada, sem dó nem piedade, né? Foi cortada, levada para a madeireira e deixado lá uma parte do tronco ainda fincada na raiz, né, no solo, porque ela estava viva ainda, né? E depois de algum tempo, ela fala que era tão grande que 4 mulheres de quadris largos poderiam se deitar sobre essa parte que ficou ainda. E depois de algum tempo, 12 outros ramos surgiram ali no entorno daquele tronco que havia ficado, ou seja, aquela grande árvore daquela grande árvore surgiu 12 outras árvores. Tudo isso para mostrar a força, né, que as árvores têm, mesmo quando são machucadas, quando são podadas, quando são aquelas árvores que estão envoltas em concreto, em tijolo, ou seja, que estão podadas na sua própria natureza, tendo que se moldar a algo que não é parte da natureza delas, elas sobrevivem, elas tiram a força lá das entranhas da terra,
mesmo através dos seus veios, muitas vezes machucados, ela consegue brotar uma outra vida, enfim. E ela comparou tudo isso às mulheres, a força das mulheres que as mulheres têm, que muitas vezes são podadas, muitas vezes são machucadas, são feridas. E lá de dentro, no fundo, surge aquela força imensa que faz com que elas se reinventem, que elas continuem a sua luta, a sua vida, e muitas vezes se reinventando, saindo daquilo, daquela casca que as prendia e mostrando o quanto elas são fortes, mesmo diante de uma aparência frágil, delicada ou machucada. E eu li tudo isso ontem e eu fiquei muito tocada mesmo, porque é a mais pura verdade, né? Nós muitas vezes passamos por muitas coisas, estamos sempre ali firmes, fortes, cuidando de nós mesmos, cuidando de outras pessoas, nos reinventando em todos os sentidos. E para completar isso tudo, eu li ontem à noite, né? Para completar, hoje pela manhã, eu estava vendo na internet uma matéria que eu não sei se eu posso falar aqui, então eu prefiro não falar os nomes, mas é muito fácil de vocês verem aí na internet, está muito propagado a história de um assédio que houve, né, entre um diretor de um núcleo humorístico e uma atriz de humor muito conhecida. Nós conhecemos muito bem os dois e ela partiu para essa denúncia, mas ela não foi a única, né, que sofreu assédio. Então, entre assédio sexual, assédio moral e assédio psicológico, ele foi inclusive afastado, demitido já da emissora, e ela continua aí na luta dela, se reinventando, se colocando para cima, né? Ganhando apoio, obviamente, dos colegas e dos fãs, e ele tendo que se defender e dizer que aquilo tudo não é real, enfim. Eu não estou aqui para julgar nenhum nem outro, embora eu saiba, né? Isso tudo mexeu também muito comigo quando eu li toda essa matéria. Claro que eu tenho a minha opinião, e isso me fez pensar o quanto na vida nós passamos por isso. Você relembra, você começa a entrar fundo dentro de você mesma e lembrar quantas coisas você deixou acontecer, né? Claro que o assédio sexual é mais grave de tudo isso, e graças a Deus eu não passei por nenhum episódio desse tipo. Mas se o assédio moral, o assédio psicológico, que são muitas vezes, que não são, vamos dizer assim, escancarados como é o outro tipo, são mais enrustidos ali em várias coisas. Quantas humilhações as pessoas, homens também, mas as mulheres são em grande maioria, quantas humilhações nós não passamos durante toda a nossa vida, até por outras mulheres muitas vezes, né? No nosso local de trabalho, quando querem fazer com que nós pensemos que nós não somos capazes o suficiente, que nós não estamos... Não é como você se candidatar a uma promoção e outra pessoa ser promovida porque tem um conhecimento, uma aptidão melhor para aquela função. Isso é fato. Mas quantas vezes você exerce uma função e alguém tenta mostrar para você que você não é capaz suficiente? Às vezes, em conversas paralelas, falando para outras pessoas, te chamando de, né, colocando
não é apelidos, colocando rótulos, né? A pessoa é lerda, a pessoa é devagar, a pessoa, enfim, quantas coisas assim, sem respeitar a natureza de cada um. Quantas vezes as coisas são feitas de forma a que você entenda que você não é capaz suficiente. Então isso tudo vai de um assédio moral, de um assédio psicológico, às vezes dentro da sua própria casa, muitas vezes, quando você muda, quando você começa a ter outro aspecto físico, engorda, né? Quantas vezes você ouve esse tipo de coisa dizendo do seu corpo? Claro que mudou desde que você tinha um corpo de 20, 30 anos para uma mulher de 40, 50 anos, principalmente quando ela já tem filhos, quanto que isso pesa sobre nós. A pressão psicológica do corpo perfeito sempre, do cabelo alinhado, do não poder estar aparentando quem você é, um pouco desgrenhada, às vezes com cabelo que não esteja arrumado ou não pintado, aparecendo os brancos. Eu, claro, que já tenho cabelos brancos, eu pinto. Não por uma pressão, mas talvez porque eu ainda não goste muito assim. Talvez isso tenha sido alguma crença que tem incutido em mim, mas no fundo eu conheço pessoas que mal fizeram 50 anos, já deixaram o cabelo todo sem pintar e eu olho o rosto da pessoa ainda é jovem, bonito, mas o cabelo, não, não sei, não gosto da harmonia que aquilo faz. Será que isso também é uma crença que está incutida em mim? Né? Então, nesses momentos, você começa a se questionar quanto você tem de crenças ainda. Será que tudo isso, né, essa pressão psicológica da aparência, da juventude, do corpo perfeito. Hoje mesmo também eu vi uma atriz famosa com mais de 60 anos que está fazendo uma peça de teatro em que ela fica nua e está lá mostrando, ela não, né, ela ainda está bonita, mas mostrando as suas fragilidades, é claro, as suas curvas que a idade nos traz, com algumas gordurinhas a mais, com as celulites. E tudo isso, quando você se olha no espelho e fala, nossa, como eu cheguei aqui. Muitas vezes essas coisas realmente acontecem com você justamente por essa pressão psicológica, pelos ataques que você sofre no seu dia a dia, moral e psicológico, cobrando de você uma aparência que você já não vai ter mais aos 40, aos 50 anos, cobrando de você um corpo que naturalmente modifica com a idade, principalmente quando a gente entra na menopausa. Para as mulheres que já tiveram filhos, como no meu caso, o corpo se modifica, a questão hormonal modifica naturalmente o seu corpo e fica muito mais difícil perder peso e muito mais fácil ganhar peso. Então você fica com aquela cobrança de que não, eu não posso, eu tenho que fazer isso, aquilo. Mas por que isso? Porque eu gosto de mim do jeito que eu era, ok, eu também, e tá certo isso. Mas se você não for mais, não aceite essa cobrança, essa pressão psicológica dentro da sua cabeça, em cima de você. É isso que faz de nós
pessoas que nós não somos muitas vezes. Eu acho bom cuidar da aparência, cuidar da saúde principalmente, mas sem esse peso, né, da pressão psicológica que às vezes o companheiro, a sociedade, as pessoas à sua volta, os familiares, os colegas colocam em cima. Quantas pessoas, recentemente estava vendo que eles vão refilmar o filme Top Gun, e quando você vê o Tom Cruise, ele está ainda muito bonito, muito charmoso, e a parceira dele naquele filme dos anos 90, acho, que hoje já tem mais de 60 anos, ela está irreconhecível com o que ela era daquela época. É óbvio, né? Ela simplesmente diz assim: eu sou alguém que aparenta a idade que eu tenho. Ela não se preocupou em permanecer bonita, não que ela não seja bonita, eu digo assim, na noção estereotipada de bonito, de beleza, com corpo, que não é mais o dela. Ela engordou naturalmente e ela não se preocupa com isso, ela está vivendo a vida dela. Quantas vezes, quantas pessoas a gente vê assim, e muitas vezes a gente se cobra: nossa, por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei assim? Porque assim é a vida. Cuidar da minha saúde é uma coisa, agora pensar que eu tenho que parecer alguém que eu não sou, aí não é certo, né? Por que eu tenho que ser ainda aquela mulher de quando eu tinha 30 anos, 40 anos? Se hoje eu já estou com mais de 50, já tem aí 13 anos. 13 anos, muitas coisas aconteceram na minha vida, inclusive a menopausa, que mexeu com os meus hormônios. E essa negação toda causa muitos problemas. A pressão psicológica, o assédio psicológico que muitas de nós sofremos dentro das nossas casas, ou no nosso meio familiar, ou no nosso meio social, ou na sociedade como um todo, para quem é visível na sociedade, como as pessoas famosas. Toda essa pressão por cima da mulher, ela faz com que muitas vezes a gente adoeça. As doenças psicológicas, as depressões, e muitas vezes doenças físicas, doenças principalmente ginecológicas. Sim, sabe por quê? Porque você está negando o seu lado feminino, porque o lado feminino tem isso. Tem essas mudanças, tem os ciclos, e aceitar os ciclos faz parte da nossa natureza. Quando nós entramos nessa fase da menopausa, nós participamos aqui, da ciranda das mulheres sábias. Nós ter sabedoria é saber aceitar esses ciclos. Não significa que eu vou ser sábia para dar conselhos, para falar para as pessoas, mas ser sábia para mim mesma, aceitar os meus ciclos. Agora eu estou assim. E não adianta eu querer modificar uma coisa, como eu já disse e repito, eu cuidar da minha saúde, de todos os aspectos físicos. Então, fazer um exercício físico, sim, para manter a minha saúde em dia, comer alimentos mais saudáveis, sim, para manter a minha saúde em dia, porque o metabolismo modifica, fica mais lento, porque as células se renovam com menos facilidade, com menos rapidez. Então, cuidar de que tudo isso esteja de acordo com a natureza, mas eu
auxiliando também, não me deixando de lado, para que o meu corpo, que é meu templo sagrado, que é o templo onde abriga a minha expressão do divino, permaneça saudável até o fim, até o último suspiro. E aí é que está a sabedoria. Não se deixar afetar por nada que seja diferente do que você é. Aceitar os seus ciclos, cuidar de si mesma, da sua vida e se amar do jeito que cada um de nós somos, do jeito que cada um de nós estamos, cada ciclo da nossa vida. Aceitar o seu ciclo, a si mesma, o seu feminino. E aí você vai ver como muitas doenças vão embora. Cuidando de você mesma a partir do seu corpo e da sua mente e do seu espírito. A fortaleza que nós tiramos lá de dentro da nossa raiz para nos reinventarmos, para estarmos sempre de bem com quem nós somos em cada fase da nossa vida. É isso. Um forte abraço, um grande beijo e até o próximo.